Vamos nessa, Edu, para mais um dia. E hoje, pra gente começar, vou acionar o Samuel Venâncio, porque você tem, Samuel, uma atualização importante quanto ao caminho do Cruzeiro, pensando em diretor de futebol. Pode ser Alexandre Pássaro o nome? É um nome dentro do perfil, Cirilo. A ideia da equipe do Ronaldo é que o novo diretor, ele vem aí, aquilo que a gente até comentou, sem os vícios do mercado. Então, por isso um perfil jovem, um diretor novo e que tenha uma boa formação. Isso, o Alexandre Pássaro, ele entra neste perfil. Claro que o último trabalho dele não foi nada legal no Vasco. Ele trabalhou também por um tempo no São Paulo, aquele São Paulo que estava com o Diniz para ganhar o Campeonato Brasileiro, depois deu uma derrapada grande na reta final e acabou não ganhando. Dali ele saiu, foi pro Vasco, ficou no Vasco em 2021, até chegou a trabalhar um pouco com o técnico Vanderlei Luxemburgo na Série A de 2020, quando o Vasco ali deu uma cartada para tentar escapar do rebaixamento, não escapou. O Vanderlei saiu, depois o Alexandre Pássaro trabalhou com o Marcelo Cabo, com o Lisca e por último com o Fernando Diniz. Então é um nome sim que agrada. A decisão vai ficar com o Ronaldo e com o Paulo André, que é o gestor do futebol do Ronaldo, no Valladolid, agora aqui no Cruzeiro, pelo menos nesta transição. Então o Alexandre Pássaro pode mesmo ser este novo diretor para o lugar que seria ocupado pelo Alexandre Matos, mas já houve o comunicado ao longo da semana que o Alexandre não seria o diretor de futebol do Cruzeiro. Então, vamos aguardar. Acho que nesta semana se define isso, até para resolver outros pontos importantes no departamento de futebol do Cruzeiro para começar a temporada de 2022. Deixa eu dar um recado aqui para você que está sofrendo com a falta de dente, tá com insegurança para mastigar e tá também usando aquela prótese que é coisa do passado, meu amigo. Tá na hora de você acabar com isso. Sabe onde você vai resolver o seu problema? Na Clínica Oral Saúde, referência em implante dentário. A Clínica Oral Saúde, ela faz a radiografia panorâmica e a tomografia computadorizada na hora e sem custos. Diagnóstico pronto no mesmo dia, seus dentes fixos de volta em até 48 horas. Quer começar 2022 com um sorriso bacana? Então anote aí o WhatsApp 31 98442 2121. 31 98442 2121. Clínica Oral Saúde, referência em implante dentário. Vamos aguardar então, ô Cirilo, mas é bem provável que o Alexandre Pássaro seja mesmo esse diretor de futebol da equipe do Ronaldo, agora o Ronaldo como dono do Cruzeiro. Cirilo. Boa, Samuel. Edu, vamos lá. O Samuel, na sua análise, falou muito quanto a perfil, a experiência, a vivência, sobre mercado, enfim. Se a ideia estiver voltada para desempenho esportivo, nos últimos trabalhos do Pássaro, a coisa não foi boa, né? Não, agora eu tenho que tomar muito cuidado também, Cirilo, que eu nunca acompanhei de perto o trabalho do Pássaro. É muito complicado eu sentar aqui, pegar o microfone da Rádio Itatiaia e formar uma opinião baseada na opinião dos outros. Os resultados não são bons do Pássaro nos últimos trabalhos dele, no Vasco, no próprio São Paulo. Mas quem passou pelo São Paulo e pelo Vasco que fez um bom trabalho nos últimos anos? Eu deixo essa pergunta. O trem lá tá complicado. São dois clubes que estão vivendo anos de problemas. Não importa quem seja o diretor ou o treinador. Assim como o Cruzeiro também. Quem passou pelo Cruzeiro nos últimos 3 anos que deu certo também. E aí no Rio falam isso, em São Paulo falam aquilo. Eles acompanharam mais de perto, eles têm como falar e analisar o trabalho do Pássaro. E eu prefiro não analisar baseado na opinião dos outros. Agora, eu tento entender por que eles estão... Por que o nome do Pássaro é falado pela equipe do Ronaldo. Só pela juventude, por não ter visto no mercado. Ele já está no mercado pelo menos 5 anos, né? Que a gente escuta o nome do Alexandre Pássaro, de 4, 5 anos. Deu para pegar visto? Não sei. Agora, como que seria o Pássaro num clube empresa? É diferente do São Paulo, é diferente do Vasco.
qual que seria o tipo de liberdade, o tipo de atuação dele, tendo próximo alguém como o Paulo André também para atuar nessa área. São muitas perguntas. Eu tenho falado muito aqui na Itatiaia que quando a gente fala do Cruzeiro, até nós da imprensa estamos formulando mais perguntas do que tendo respostas. Aí te respondendo seco, Alexandre Passos seria um nome seu para a diretoria de futebol do Cruzeiro? Não, mas eu prefiro tomar cuidado. Eu não quero ir muito nessa linha de opinar me baseando na opinião dos outros, sabe, Cirilo? Espero que você tenha me entendido, que o ouvinte também. Eu tomo muito cuidado em relação a isso para não ser injusto. Não, e é importante de fato ter calma nesse momento, e a gente vai se apegando nas informações que a gente vai tendo. E aí esse recorte trazido aí pelo Samuel é importante, né? Quanto a perfil de trabalho, é o que os caras estão imaginando para esse momento. Por exemplo, há claras diferenças de perfil entre o Alexandre Matos e o Alexandre Pássaro. São profissionais com vivências completamente diferentes, né? Vivências e experiências também. Naquela linguagem, o Alexandre Matos é um dinossauro. É isso. Do cargo de executivo do futebol. O Pássaro tá mais no início de carreira. E eu repito, eu bato nessa tecla. Foi muito mal no São Paulo e no Vasco. Mas quem foi bem no São Paulo e no Vasco nos últimos anos? Clubes meio que avacalhados nos últimos anos, é fato. Abraçando o torcedor que está aqui na live do apito final, muitas mensagens, obrigado a todos aí pelas participações, pelo carinho da sua audiência também aqui no YouTube. O Nilson Lúcio tá em Divinópolis, falou que tá torcendo aqui pro Vanderlei Luxemburgo continuar. Vou te perguntar isso em instante, Samuel, já prepara aí sua resposta. Também interagindo conosco aqui o Agostinho Luiz, falou que queria que o Alexandre continuasse no Cruzeiro para a próxima temporada. Alexandre Matos, naturalmente. O Júlio tá em Contagem, no bairro Eldorado, tá interagindo conosco. Ele é atleticano, falou que tá aguardando o presente de Natal. O presente de Natal acho que vai ficar pro próximo ano, né? Faltando quarentinha? Não dá tempo mais não, né? Não dá tempo mais não. Quem sabe existe presente de Réveillon? Pode ser. Criamos agora. Quem sabe um presente de Réveillon? Fim de semana a turma não trabalha, o frete vai prolongar. É atleticano que tá cobrando isso? Ele é atleticano. Porque você nunca cansou de ganhar presente esse ano, não, meu filho? Pelo amor de Deus. Abraçando aqui o Gustavo Lincoln, também tá conosco, tá em Sydney, na Austrália. Bom dia pra você aí na Austrália, grande Gustavo, obrigado pela audiência. Ele tá falando do Atlético aqui, tá perguntando se já foram anunciados mais jogadores famosos, além do Danilinho. Eu sei que essa semana o Atlético confirmou o retorno do Lee, goleiro, e vai ser comandado pelo Roger, centroavante. E vem a calhar falar do Atlético, porque o Atlético também virou SAF, né? Também virou SAF. Também virou SAF nessa semana. Valeu, Gustavo, obrigado pela mensagem. Logo mais, grande cobertura da Itatiaia, como tradicional também no Campeonato Mineiro. Já tá começando. Samuel, foi tema aqui de uma das perguntas quanto ao Vanderlei Luxemburgo. Tá se caminhando para uma resolução, ainda nada? O que você tem de novidade quanto à situação do Vanderlei, Samuel? Então, Cirilo, acho que definindo o diretor, vai também definir essa questão do técnico Vanderlei Luxemburgo. Até agora, o cenário segue o mesmo. Aí todo mundo já começa a falar, o Alexandre Pássaro trabalhou com o Vanderlei e o Vanderlei não teve o contrato renovado no Vasco. Isso seria um indício. Aí vem um outro. O Alexandre Pássaro trabalhou com o Diniz no São Paulo e no Vasco. Seria ele o substituto. Então, tá muito ainda no campo da especulação. Acho que vamos aguardar. O certo é que a semana que começa neste domingo vai trazer novidade, porque na outra, a do dia 4 de janeiro está marcada a reapresentação. Dia 2 de janeiro, aniversário de 101 anos do Cruzeiro, o Ronaldo, ele chega em Belo Horizonte. Então, o Ronaldo não vai chegar com muita indefinição, porque com certeza ele deve fazer algum pronunciamento, e quanto mais informação ele tiver, mais definição será importante para que isso aconteça na comunicação com o torcedor. Então, por isso, estou apostando que a semana agora, que começa amanhã, vai trazer novidade neste planejamento do Departamento de Futebol do Cruzeiro. O recado agora do Duarte Acabamentos e Depósito. Construir ou reformar, tudo num só lugar. Avenida Tapajós 2000, bairro Laranjeiras, em Betim. Duarte Acabamentos e Depósito, meu amigo. Tem sempre ofertas imperdíveis para você. Revestimento Fiorano Bolonha, 38 por 78, extra, 24,90.
Carrinho para obra Minasul, R$159,90. E a tinta acrílico fosco branco 18 litros, quartzolite, rende mais, super oferta, R$229,90. Você pode comprar também pelo WhatsApp, 99234-2130, 99234-2130, Duarte Acabamentos e Depósito, construir ou reformar, tudo num só lugar. Ô Cirilo, o Luxemburgo tá na expectativa, e aquele comunicado que ele fez, o vídeo no YouTube, a informação é que já chegou no time do Ronaldo, pro staff do Ronaldo agora definir o que vai acontecer com esse movimento. A gente vai achando que o Luxemburgo pode mesmo deixar o Cruzeiro, mas vamos aguardar, Cirilo. Beleza, Samuel, aguardemos então próximos dias com possíveis novidades quanto ao comando técnico do Cruzeiro. Chegou rapidinho o vídeo, né? Ô Cirilo, só voltando um pouquinho lá no Pássaro, no Alexandre Pássaro. Sim, Edu. Eu falei enquanto o Samuel dava o restinho do noticiário com você sobre o Thiago Escuro, que teve uma passagem pelo Cruzeiro. São perfis, imagino que parecidos. O Thiago Escuro, quando trabalhou em clube empresa, ele sempre foi muito bem. Quando esteve no Cruzeiro foi mal, voltou para um clube empresa e está indo bem de novo. É por isso que eu acho que tem que tomar cuidado. O Alexandre Pássaro teve no São Paulo em momento turbulento, no Vasco em momento turbulento, mas tem um perfil mais voltado para a empresa. Quem sabe trabalhando num clube empresa possa dar certo. São só questionamentos e alguns alertas que a gente faz para não ser injusto. O exemplo dentro disso que você está falando, eu me lembro de acompanhar a entrevista coletiva do Alexandre Pássaro quando ele deixou, antes dele deixar o Vasco da Gama, ao término do trabalho dessa temporada. E ele dizia quanto à missão dele no Vasco, que era de reformular o departamento de futebol. Eu não lembro se foi esse termo que ele utilizou, mas era algo voltado para profissionalização do setor de futebol do Vasco da Gama, departamento de futebol do Vasco. Existem perfis de trabalho. Tem o diretor de futebol que vai chegar e vai contratar 10 jogadores. Talvez o que se queira para esse momento do Cruzeiro não seja o diretor de futebol que vai contratar 10 jogadores. Talvez se entenda uma necessidade de mudar esses processos, disso que você está falando, de pensar um pouco mais como empresa. Não sei, é difícil a gente pegar perfis profissionais em cenários diferentes, né? Talvez o executivo de futebol numa associação, como era o Cruzeiro, como são os grandes clubes do futebol brasileiro, talvez ele não tenha a liberdade para trabalhar que um executivo vai ter num clube empresa. De não só trabalhar, mas de indicar, de dispensar profissionais, enfim. Pode ser que o Cruzeiro pode ser não, o Cruzeiro está começando uma nova era e que alguns profissionais que não tenham talvez um bom aceite, né, do torcedor por outros trabalhos em associações, um clube empresa dê certo. Quem sabe com o Alexandre Pássaro não é assim? Você acha que o Ronaldo, vamos supor que ele escolha o Pássaro, ia dar um tiro só porque é amigo? Isso acontece muito em associação. No clube empresa não, cara. Eles não vão dar um tiro num cara por amizade, por proximidade, não. É porque o cara é um profissional que chamou atenção no mercado e por isso vai ser contratado. Pode ser o Pássaro ou qualquer outro que for anunciado.